Um sumidouro é uma espécie de buraco no solo que submerge o que estiver no caminho. Na maioria das vezes, é causado pela erosão do solo, que cria cavernas subterrâneas até que elas não suportem mais o peso do solo e cedam, engolindo o que estiver acima. Existem sumidouros criados artificialmente para obras no subsolo, como tubulações de esgoto e linhas de metrô. E também há os sumidouros que não ocorrem por nenhuma dessas razões. Aquela região bem ao norte do país era conhecida pela existência de diversos sumidouros naturais, emaranhados de cavernas subterrâneas que se estendiam quilômetros adentro daquela área rural, muitos sequer explorados pelo ser humano. E como em toda a área rural, havia todo um misticismo acerca dos sumidouros. Como eles surgiam? Por que eles surgiam? E o mais importante, alguma coisa vivia ali? A fazenda da família Castro era uma das mais ricas e prósperas da região, com uma criação de gado tão grande quanto todas as outras fazendas juntas. Sua principal fonte de renda era proveniente da venda de lã e carne de ovelha. Nos dias atuais, apenas o Sr. Castro e sua esposa viviam na fazenda. Os funcionários moravam na pequena cidade próxima à fazenda, e de certa forma era ela que mantinha a cidade ainda com vida. E desta forma, a pequena cidade, a fazenda dos Castro e os demais produtores seguiam sua vida, um dia após o outro e sem problemas. Tudo ia bem, até que um grande sumidouro apareceu, repentinamente, próximo à grande fazenda. Não houve som, nem mesmo dos animais ou da terra cedendo. Ele surgiu como o sol após cada madrugada. Rapidamente, a área foi cercada para evitar que os animais caíssem no buraco. Dias depois, uma equipe de especialistas investigou o local e não foi possível declarar a causa do sumidouro. Ele apenas apareceu. A notícia se espalhou rapidamente, como era de costume naquela cidade. Crianças e curiosos aproximavam-se do sumidouro para descartar objetos ou bisbilhotar à noite. O Sr. Castro tentou mantê-los afastados, sem sucesso. Apenas com o passar do tempo as pessoas foram esquecendo a novidade, assim como o dono das terras. Pouco tempo depois, os funcionários da fazenda notaram uma diminuição no número de ovelhas. A cada dia, ao menos uma delas sumia. O Sr. Castro foi informado, e a primeira suspeita eram os demais fazendeiros da região. Com isso, uma pequena equipe permanecia na fazenda à noite, patrulhando as terras próximas ao curral das ovelhas e, consequentemente, ao sumidouro. Sua esposa, sempre tão calma, parecia inquieta com a situação e se distanciava da relação com seu marido. Em poucos dias, alguns funcionários desistiram de receber a quantia extra que o Sr. Castro oferecia pelas rondas noturnas, alegando que os animais não eram roubados por outros fazendeiros, mas eram levados para o sumidouro por alguma coisa. Um deles afirmava ter visto uma espécie de animal enorme, de pele escura e oleosa, arrastando uma ovelha para dentro do sumidouro. Às vezes, acordava à noite e não encontrava a esposa na cama. Estaria com problemas para dormir? Estava traindo? Estava tão estressado com o sumiço dos animais que resolveu postergar este problema. Descrente da situação, o Sr. Castro decidiu prosseguir com as rondas noturnas ele mesmo, com sua velha, porém funcional espingarda de caça. Não demorou muito até que ele fosse a única pessoa a continuar andando pelas terras após o fim do dia. Certa noite, ele estava andando próximo ao curral, quando súbito ouviu o balido de uma ovelha. O Sr. Castro correu em direção ao som e adentrou o curral. As ovelhas estavam inquietas, contudo pareciam bem. Quando desistiu de procurar e se encaminhava para a porta onde entrou, ouviu o mesmo balido agonizante. Ele se virou e tudo o que pôde ver foi uma sombra que arrastava uma de suas ovelhas. Ele correu, embora seu físico já não fosse mais como há 20 anos. Parou, surpreendido, bem em frente ao sumidouro, vendo uma gigantesca criatura puxando a sua ovelha para o interior do buraco. Então atirou e acertou o animal na lateral,
Ele gritou e caiu no buraco junto com a ovelha, e tudo ficou em silêncio. O Sr. Castro voltou para casa, incrédulo. A porta estava aberta, mas ele não estranhou. Entrou e procurou pela esposa. Ela não estava no quarto, como era de costume àquela hora da noite. Sentou-se então no sofá e respirou para esclarecer os pensamentos. Já ia caindo no sono, quando ouviu um som vindo da varanda exterior da casa. Levantou subitamente, carregando a velha arma e andando em direção à soleira da porta. Uma roupa branca e ensanguentada repousava em frente à porta. Estava em trapos, mas ele reconheceu o tecido. Era a camisola de sua esposa. Teria o animal entrado em sua casa? Impossível. Viu ele cair no buraco. O som chamou sua atenção e automaticamente apontou a arma. O animal, ferido, estava de pé, não muito longe dele. Seus olhos, no entanto, eram familiares. Tão familiar que não conseguiu puxar o gatilho e abaixou a arma. Virando seu grande corpo, o animal andou sobre as 4 patas, sangrando, de volta ao sumidouro.